Hoje, nosso tema será sobre complicações pós-operatórias. As principais complicações pós-operatórias, quer dizer, as complicações gerais, nós podemos dividi-las entre febre, complicações inerentes à nossa ferida cirúrgica, as complicações respiratórias e as complicações cardiovasculares. No nosso período operatório, nós podemos classificar como período pré-operatório, né, que seriam aquelas primeiras 24 horas, onde as principais complicações que nós vamos ter são as infecções pré-existentes, quer dizer, aquele paciente que já tinha um quadro infeccioso, reações transfusionais e hipertermia maligna. Dentre as 24 a 48 horas, nós já vamos ter resposta endócrina metabólica à injúria, atelectasias e infecções também pré-existentes. E após as 72 horas, vão prevalecer as infecções, principalmente infecções urinárias, deiscências da ferida operatória e complicações da ferida operatória, onde uma delas é a própria infecção dessa ferida. Quando nós falamos de ferida cirúrgica, nós temos que sempre ter muito cuidado. Nós vamos ver mais à frente que, às vezes, o que nós estamos simplesmente visualizando é só a ponta do iceberg. Então, nós precisamos sempre o quê? Examinar, fazer o toque manual, explorar essa ferida operatória para que nós possamos realmente identificar se nós estamos tratando de uma complicação desse sítio cirúrgico. Dentre as complicações da ferida cirúrgica, nós temos seroma, hematoma, deiscência da ferida e infecção da ferida operatória. Quando nós falamos de seroma, a gente fala que nós temos um acúmulo de líquido, tá? Aonde? No nosso espaço subcutâneo, entre o nosso subcutâneo e a nossa aponeurose. Então, nós vamos ter um acúmulo. E como que é esse acúmulo? Que líquido é esse que faz parte desse seroma? Então, será uma coleção de gordura liquefeita, né, misturada a soro e líquido linfático que vai se formar sob essa incisão. Esse líquido, em geral, ele é claro, amarelado, e como é um meio de cultura, vai aumentar o risco de infecção dessa ferida operatória. E qual a profilaxia para não termos seroma da nossa ferida operatória? Uso de drenos em cirurgias que causam mais seroma. Um exemplo muito fácil são as pacientes que são submetidos a abdominoplastias, né? Geralmente, essas pacientes saem no pós-operatório com dreno para evitar que se formem esse seroma. Uso de meias elásticas em cirurgia de membros inferiores e o tratamento... Você não participa da aula? Oi? Ah, tá. Tem alguém com áudio ligado? E o Desculpa, professora. Tudo bem. E o tratamento sempre é realizado com aspiração desse seroma com agulha calibrosa e curativo compressivo, tá? Quando a gente comprime aquela região que foi descolada, né, que foi muito dissecada, a gente diminui o risco de nós formarmos o seroma. Então, sempre aspire com agulha calibrosa e façam curativos compressivos. Aqui nós temos o exemplo, uma paciente que fez uma abdominoplastia e evoluiu, ó, com o aumento do volume, ó, do subcutâneo. Quando foi feita uma incisão, ó, foi feita a drenagem desse seroma, desse líquido acumulado. Sendo que o tratamento, geralmente de escolha, é aspiração com agulha calibrosa, tá? Não necessariamente a gente precisa abrir essa incisão cirúrgica, apenas a aspiração desse líquido e curativo compressivo são resolutivos para o tratamento do seroma. Outra complicação pós-operatória é o hematoma.
Esse hematoma é uma coleção anormal de sangue, geralmente na camada subcutânea, como seroma, de uma incisão recente ou em um espaço potencial, exemplo, espaço que já foi pré-formado na cavidade abdominal. Exemplo, a gente faz uma esplenectomia. Esse órgão já ocupava um espaço dentro da cavidade abdominal. Aquele espaço, após a retirada desse órgão, pode servir para acúmulo de sangue. Ali nós vamos ter um hematoma numa cavidade pré-existente. A hemostasia, depressão dos fatores de coagulação e a presença de coagulopatia são geralmente os principais riscos a formações desses hematomas, tá? Geralmente pacientes que são usuários de AS, pacientes hipertensos e pacientes que são tossidores crônicos, que fazem aquela tosse persistente, também são fatores de risco para a formação desse hematoma, tá? Esse hematoma, como seroma, é um meio líquido, também é um meio de cultura, então também aumenta o risco de fazermos uma infecção secundária. Os sintomas geralmente são compressivos, né? Aquele local, a gente vai tendo aquele hematoma, ele vai se expandindo, então o paciente ele vai se referindo ao sintoma compressivo. Se for dentro da cavidade abdominal, nós podemos ter também um ilho paralítico, aquelas alças intestinais, elas ficam irritadas e nós podemos ter uma diminuição da peristalse. Então, os principais sintomas são o sintoma compressivo, né, daquele local onde está se formando o hematoma. Se for numa ferida, o paciente geralmente vai reclamar que está sentindo uma compressão local. Pode ter o ilho paralítico, ou também nós podemos levar a uma síndrome compartimental. Pode ser uma síndrome compartimental abdominal, pode ser uma síndrome do compartimento também de membros. E o tratamento? Evacuação dos coágulos ali formados sob condições geralmente o quê? Estéreis e ligadura de vasos que estejam em sangramento ativo. Nós temos hematomas que são hematomas que não necessariamente necessitam de uma drenagem, né? Que são hematomas que eles vão se espalhando naquela camada subcutânea, né? E com o tempo eles serão reabsorvidos. Mas temos grandes hematomas também que precisam ser drenados, que vão ser causas, de quadros de até deiscências, né, de anastomoses devido à compressão local. Aqui nós temos um exemplo, deixa eu só colocar a canetinha aqui, o laser, para ficar mais fácil. Aqui nós temos um pós-operatório de tiroidectomia, nós temos um hematoma, onde esse sintoma compressivo vai acarretar uma complicação muito grave, né? Nós vamos ter colapso da nossa traqueia e esse paciente pode entrar em insuficiência respiratória. Então, imediatamente, isso aqui necessita ser drenado. A gente precisa abrir toda a ferida operatória, tirar todos os coágulos e fazer a ligadura desses vasos que estão em sangramento ativo. Aqui nós temos um outro exemplo, uma paciente que fez uma mamoplastia, tá? Na verdade, acho que pela incisão fez só um implante, né, de prótese de silicone e a paciente evoluiu com o hematoma da ferida operatória. Nos hematomas, diferente dos seromas, geralmente a gente abre algum ponto da ferida operatória para que nós possamos drenar esses coágulos e o sangue ativo. Aqui nós temos um hematoma grande de coxa. Além de fazer a drenagem, né? Vocês veem que esse hematoma, ele vai, entrando em todo o subcutâneo, tá? Em toda a derme e vai fazendo essa coloração roxo-azulada. Com o tempo, esse hematoma, ele vai sendo reabsorvido pelo nosso organismo. Aqui um exemplo de hematoma também, de sítio cirúrgico, onde abrimos alguns pontos e fazemos a drenagem dessa coleção de sangue que foi feita no espaço da cicatriz cirúrgica. Aqui um exemplo de evitarmos, né, ou diminuirmos esses sangramentos. Alguns cirurgiões optam
por fazerem plasma, né? Naquela região onde houve um descolamento muito grande. E aí você injeta o plasma e você melhora a coagulação daquela incisão local, para diminuir os riscos de maiores sangramentos. Outra complicação inerente à nossa ferida operatória é a deiscência dessa ferida, né? Que nada mais é a separação das camadas músculo-aponeuróticas no início do curso pós-operatório, né? Está entre as mais temidas complicações, é a mais comum entre 5 a 10 dias de pós-operatório. E o primeiro sinal geralmente é uma descarga. Desculpem aqui, acho que voltou demais. O primeiro sinal é uma descarga de secreção serossanguinolenta dessa ferida, ou mesmo que a evisceração. Você vai no pós-operatório, vai fazer a avaliação desse paciente, tira o curativo, ou então há um relato que houve uma saída de grande quantidade de secreção serossanguinolenta, ou simplesmente a gente destampa o curativo e tem lá alças, conteúdo abdominal para fora dessa incisão cirúrgica. Então, o paciente pode estar também eviscerado. E os principais fatores de risco para essa deiscência aponeurótica, né? Vai ser o aumento da pressão intraabdominal e o aumento de tensão dessa sutura. E o que pode ocasionar o aumento dessa pressão intraabdominal? Distensão de alças intestinais, ou um paciente que tem um grande volume de ascite, tosse crônica, vômitos incoercíveis, obesidade em paciente idoso, comorbidades, né, com pacientes que têm um diabetes descompensado, uma insuficiência renal crônica, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou aquele paciente que está em ventilação mecânica, uma neoplasia maligna. Então, são todos os fatores que vão fazer aumento dessa pressão intraabdominal, deixando a minha cicatriz cirúrgica com muita tensão. Então, esses são os principais fatores para que nós podemos ter o quê? Deiscência dessa aponeurose. Outro fator, sem ser o aumento da pressão, é a desnutrição. O paciente desnutrido, ele não terá os fatores principais para termos o quê? A nossa cicatrização dessa ferida, né? Quando a gente faz os pontos, a sutura, a gente simplesmente o quê? Aproxima os planos, né? Mas o nosso organismo é que vai fazer a cicatrização. Então, se esse paciente é desnutrido, ele é um potencial candidato a fazer deiscência aponeurótica. Pacientes que também têm uma deficiência de proteínas, tem uma hipoproteinemia, hipovitaminoses, principalmente do ácido ascórbico, muito ligado à nossa cicatrização, deficiência de oligoelementos, principalmente o zinco. Então, isso também serão fatores que vão prejudicar a nossa cicatrização cirúrgica. Pacientes que fazem uso de glicocorticoides, né? A gente sabe que vai interferir nessa cicatrização, quimioterapia, radioterapia. Uma técnica cirúrgica inadequada, né? A gente não fez uma sutura cirúrgica correta, ou a técnica cirúrgica de escolha não foi a melhor para aquele paciente. E pacientes que têm infecção, né, da ferida operatória ou do sítio cirúrgico também têm mais chances de fazerem deiscência aponeurótica. E quais são as possibilidades que nós podemos ter quando nós temos a deiscência dessa ferida operatória? Uma delas nós já falamos, que é a evisceração, quando nós temos a abertura de todos os planos da nossa camada da parede abdominal. Então, nós vamos ter exposto as vísceras, o conteúdo intraabdominal. Ou nós vamos ter uma deiscência parcial. Apenas a pele ainda estará íntegra. Então, aí nós vamos ter uma eventração. Nós vamos ter uma exposição do conteúdo da cavidade abdominal. Nós vamos ter uma deiscência parcial. Nesses casos, geralmente a gente faz uma intervenção imediata, principalmente quando se trata de evisceração. Nós podemos ter também deiscências repetidas, né? Paciente que fez deiscência uma vez, é um candidato a fazer deiscência novamente. Podemos ocasionar infecção da ferida cirúrgica ou
por formação de uma hérnia incisional, principalmente nos pacientes que fazem eventração, né? Ele perdeu uma parte das camadas e ficou contida somente pela pele. Aquele peritônio vai recobrir aquelas vísceras, né, abaixo da pele, que ainda está íntegra, e vai se formar ali com o tempo um saco herniário. E esse paciente futuramente pode corrigir essa hérnia incisional que foi formada. E qual o tratamento? Vai depender do local da incisão, né, que foi realizado. Se o paciente tiver uma evisceração, tem que ser tratamento cirúrgico. Precisamos novamente, né, coabrigar esse conteúdo intraabdominal e fazer a sutura dos planos aponeuróticos. Se não houver evisceração, podemos fazer somente o quê? Fechamento da parede abdominal. Tá? Outras medidas, enfaixamento, né? Adiar a retirada dos pontos. Se a gente vê que pode ter uma deiscência, a gente espera um tempo maior para tirar esses pontos da ferida cirúrgica, né? Podemos coletar secreções para cultura e antibiograma para ver se já temos infecção daquele sítio cirúrgico. E geralmente, somente após o controle dessa infecção é que se avalia o reparo da hérnia incisional, né? Não adianta nós abrirmos uma cavidade abdominal, por exemplo, para fazermos o reparo dessa hérnia incisional se a gente tem um paciente que ainda está sob infecção desse sítio cirúrgico. É mais uma probabilidade dele fazer novamente deiscência dessa ferida operatória. Então, primeiro trata a infecção para depois fazer correção dessa hérnia incisional que foi formada. Aqui um exemplo de um paciente que fez uma deiscência, né, da aponeurose. Aqui não dá para vocês verem muito bem, mas já tem um conteúdo intraabdominal aqui visível, não chegou a sair, né? Não ficou visível. Tem mais uma foto que a gente vê realmente o conteúdo abdominal todo para fora, mas aqui, ele teve deiscência e a gente já vê o conteúdo da cavidade abdominal. Tá? Aqui é uma paciente que fez uma mamoplastia, né? E fez uma deiscência parcial da ferida cirúrgica. Ô, Lucineide. Oi, meu amor. O seroma e o hematoma, eles tendem a se formar com quanto tempo após a cirurgia? O seroma e o hematoma, geralmente eles se formam naquela primeira semana de pós-operatório. O hematoma, geralmente ele é um pouco mais precoce, né? Porque geralmente se a gente para ter o hematoma, a gente vai ter o quê? Vasos que não se coagularam direito, não é isso? Então, geralmente, no período pós-operatório, aquela primeira semana, vai se formando ali aquele hematoma, aquele sangramento. Tem sangramentos, igual o exemplo que eu dei para vocês, o pós-operatório de tireoide, geralmente são hematomas imediatos. O paciente sai da cirurgia, fica um vaso sangrativo, aquilo aumenta de um volume tão grande na ferida que imediatamente a gente tem que retornar o paciente à sala cirúrgica para fazer drenagem e ligadura dos vasos, tá? Mas pode ocorrer no segundo, terceiro, quarto dia? Também pode. Às vezes o paciente estava com uma pressão controlada, ele aumenta a sua pressão, faz pico hipertensivo e pode fazer sangramento nesse sítio cirúrgico. Isso vai se acumulando, tá? Mas geralmente na primeira semana de pós-operatório é que são formados esses seromas e esses hematomas. Geralmente nós vamos fazer o diagnóstico quando o paciente retorna na consulta de revisão, que é em torno de 1 a 2 semanas. Aí, quando a gente vai fazer exploração dessa ferida, a gente vê que está aquele seroma grande formado, um hematoma formado. Mas pode ser imediato, principalmente o hematoma, se tiver um vaso muito grande ali sangrando, tá? Então, vai depender muito do volume que foi feito, tá? Se quando a gente fala de seroma, geralmente é na primeira semana, aquilo vai se acumulando, principalmente quando não tem dreno na ferida, quando não tem compressão daquela ferida, então vai aumentando, à medida que vai aumentando o sintoma ali compressivo, aí que o paciente ele vai notando que tem um acúmulo de líquido se formando e principalmente ele começa a referir dor no local da ferida operatória. Tá? Aí, geralmente, é quando é feito o diagnóstico. Mas os hematomas, eles podem ser pequenos, então eles vão se formando, aí tem um vasinho lá, vai enchendo. Ou pode ser também um vaso calibroso que vai encher rapidamente e nas primeiras 24 horas vai ser notado. Tá bom? Tudo bem? Obrigada.
De nada. Aqui nós temos o exemplo ó, de uma evisceração, tá? É clássico, né? Que a gente não tem dúvidas, né? As alças intestinais e saíram, né? Então, o paciente que teve uma deiscência total das camadas e a gente teve saída do conteúdo abdominal. Aqui nós temos um dos tratamentos hoje em dia que são aplicados aos pacientes que têm eviscerações ou que têm perda, né, dessa continuidade aponeurótica. E às vezes nós não conseguimos aproximar. Então a gente faz curativos sob pressão, para a gente poder fazer novamente o fechamento dessas feridas. Temos naquelas complicações gerais, as complicações respiratórias. Essas complicações respiratórias geralmente são mais graves, são uma das principais causas de óbito pós-operatório, pacientes com mais de 60 anos. E geralmente está associado à presença de comorbidades como pacientes diabéticos, pacientes com DPOC, tabagismo, idade avançada, cirurgias torácicas e cirurgias do abdômen superior. Porque esses pacientes que têm cirurgias torácicas e do abdômen superior, esses pacientes fazem quadros álgicos importantes no pós-operatório. E esses pacientes ficam com movimento respiratório restrito devido à dor. Então, a analgesia nessas cirurgias são muito importantes para que esses pacientes possam fazer o movimento respiratório adequado e não fazer o quê? Colapso, colabamento, né, de partes pulmonares. A gente não ter formação ali de atelectasias e também o quê? Acúmulo de líquidos, né, dentro desses espaços. Então, em pacientes que têm cirurgias do andar superior e do tórax, são muito propícios a fazerem infecções. Dentre essas complicações, as principais que nós temos, a atelectasia. A atelectasia geralmente a gente vai encontrar nas primeiras 24 horas, né? Principalmente aquele paciente que está em pós-operatório e começou um quadro de febre. Se for as primeiras 12 horas, geralmente a gente pensa em resposta metabólica ao trauma, né? Aqueles pacientes, pelo trauma, pelo corte da incisão ali feita, né? Incisão cirúrgica, ele vai ter aumento de interleucinas e vai ter febre. Tá? Então, nessas primeiras 12 horas, geralmente a gente pensa que é uma resposta endócrina metabólica. No curso dessas 24 horas, a gente tem que lembrar da atelectasia, né? Principalmente as cirurgias do tórax e do andar superior. O paciente, ele diminui a expansibilidade se ele estiver sentindo dor e pode fazer atelectasia. A pneumonia continua nas 24, 48 horas, né? Como nós já falamos, é um dos principais quadros de infecção e são graves, principalmente em idosos. Nós podemos ter também bronquites, broncoespasmo, hipoxemias, falências respiratórias, né? Pacientes com ventilação mecânica prolongada também são mais propícios a fazerem essas complicações respiratórias. Nas complicações urinárias, o fator predisponente mais importante é o nosso cateterismo vesical de demora, né? Por isso que as sondagens vesicais, elas devem ter o quê? Indicação. Né? Se eu preciso fazer um monitoramento, se eu preciso fazer um estudo urodinâmico, se o paciente é um pós-operatório de uma cirurgia grande, sim, eu vou fazer um cateterismo vesical. Mas assim que esse paciente tiver condições e não necessita mais desse cateterismo, nós precisamos retirá-lo. Por quê? É um fator predisponente muito importante à infecção. Tá? E o EAS não é um bom exame para a gente o quê? Avaliar essa infecção, né? Ele pode dar falso positivo. Então, a gente sempre deve solicitar o quê? Uma bacterioscopia ou uma cultura, né, dessa urina para que realmente nós podemos não só confirmar esse quadro infeccioso, mas também nós visualizarmos ou nós identificarmos qual o germe, né, que está sendo a causa dessa infecção urinária. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Então, agora nós vamos falar sobre a infecção do sítio
cirúrgico. E nós classificamos essas infecções do sítio cirúrgico em infecções superficiais, infecções profundas e infecções de órgão ou espaço. Como topografias para nós entendermos melhores, né? Aqui nós vemos que as infecções superficiais são aquelas infecções que atingem até o tecido celular subcutâneo, né? Quando nós falamos que são infecções do sítio cirúrgico profunda, elas já vão atingir a fáscia e a musculatura. E quando nós falamos de órgão e espaço, são aquelas infecções dentro da cavidade abdominal. Só um minuto aqui. Então, são esses 3 tipos de infecções que nós temos: superficial até o subcutâneo, profunda, que vai atingir até a musculatura, e órgão ou órgão-espaço, tá? Sendo que a superficial e a profunda, elas correspondem a 2/3 dessas infecções do sítio cirúrgico. E quais são os fatores envolvidos, né, para que nós possamos ter infecção do nosso sítio cirúrgico? O suprimento sanguíneo inadequado, né, quando nós não temos uma fonte, né, adequada de sangue chegando à nossa linha de sutura, nós não vamos ter o quê? Uma cicatrização eficaz, né? Nós não vamos ter fatores da cicatrização chegando ali na nossa linha de sutura. A defesa do hospedeiro, um paciente que já está imunocomprometido, patogenicidade do agente, né? Se o paciente ele está com uma infecção com uma bactéria muito virulenta. A idade muito avançadas, nós temos um risco maior de termos um quadro mais complicado dessas infecções no sítio cirúrgico, pacientes obesos, presença de comorbidades, operações muito longas e pacientes com radioterapias prévias. Então, são os principais fatores envolvidos para nós fazermos infecção do nosso sítio operatório, nosso sítio cirúrgico. E como que será esse diagnóstico? Esses pacientes, geralmente, eles vão apresentar febre pós-operatória, dor no local da cirurgia, incompatível com o tempo de evolução, né? Que geralmente é a partir do 5º dia de pós-operatório que nós vamos ter essas manifestações da infecção do sítio cirúrgico, tá? Geralmente a dor importante da ferida são nos primeiros dias de pós-operatório, geralmente 24 a 48 horas é o tempo maior de dor, sendo que nas 12 horas pós-operatórias é que a gente tem um pico principal de dor. Então, depois, geralmente, nós esperamos que esses pacientes tenham, geralmente, o quê? Uma dor mais branda, uma dor mais leve. E esses pacientes agora começam a exacerbar novamente esse quadro álgico. Então, nós temos que pensar em infecção da ferida operatória. Pacientes com taquicardia, né, que é mais um sinal de infecção, e leucocitose associada também vão indicar um quadro infeccioso e devemos sempre pensar também na infecção da ferida cirúrgica. Quando nós visualizamos essa infecção da ferida cirúrgica, nós podemos ver que junto com ela, geralmente a gente tem o quê? Deiscência, né? Parcial ou total do nosso sítio cirúrgico. Aqui são quadros infecciosos, o paciente fez uma mamoplastia e aqui o paciente fez uma abdominoplastia com infecção dessa ferida cirúrgica do sítio operatório. Aqui, ó, nós vemos que teve também deiscência, aqui nós vemos áreas, ó, de fibrina, né, mostrando o quadro infeccioso da ferida cirúrgica. E qual o tratamento dessa infecção? Geralmente é drenagem com abertura ampla dessa ferida operatória, né? Inicialmente não há necessidade de uma antibiótico-terapia, a não ser que esse paciente seja um paciente imunocomprometido ou um paciente que já tenha repercussões sistêmicas, né, relevantes, então aí a gente precisa fazer o emprego da antibiótico-terapia. Caso contrário, é o tratamento local desse sítio cirúrgico, desse sítio operatório.
Devemos sempre colher cultura, né? Colher aquelas secreções para culturas e antibiogramas para fazermos o tratamento específico, caso seja necessário empregarmos uma antibiótico-terapia nesse paciente. E quais são as outras complicações que nós temos a não ser da ferida operatória? Nós temos também a trombose venosa profunda, né? E que esse risco de tromboembolismo venoso nos pacientes cirúrgicos, nós podemos caracterizá-lo como baixo, moderado, alto e muito alto. Quando a gente fala de risco baixo, geralmente são pacientes que vão ser submetidos a cirurgias menores, né? Que são pacientes jovens, com idade inferior a 40 anos, né? E sem outros fatores de risco, pacientes sem comorbidades, né? Sem outras histórias patológicas pregressas. Risco moderado, já são cirurgias menores, mas em pacientes que têm fatores de risco. Cirurgia menores, né? E pacientes com idade entre 40 e 60 anos, mas sem fatores de risco. Ou cirurgias grandes, sim, em pacientes com idade menores que 40 anos, sem fatores de risco. Então, esse seria um risco moderado de tromboembolismo. Risco alto seria naqueles pacientes que vão fazer cirurgias pequenas, mas eles têm mais de 60 anos. Pacientes que vão fazer cirurgias grandes, tá? E têm idade acima de 40 anos ou têm fatores de risco. E quando a gente fala que tem um risco muito alto, são pacientes que vão fazer cirurgias grandes, idades superiores a 60 anos, cirurgias ortopédicas grandes, traumatismo medular e pacientes politraumatizados também terão um risco muito alto de desenvolverem uma trombose venosa profunda. Aqui, exemplo de um paciente que teve uma trombose venosa pós-operatória, tá? Esse paciente começou com um quadro de dor, né? O paciente começa a ter um empastamento da sua panturrilha, um aumento dessa panturrilha, onde a gente sempre deve suspeitar em trombose venosa profunda. Nas complicações específicas, né, nós temos hipofluxo da ferida operatória, né, síndrome compartimental abdominal e deiscências também de anastomias. Quando nós falamos de síndrome do compartimento abdominal, nós estamos falando dos fatores que vão aumentar a pressão intraabdominal, né? E isso pode interferir no fechamento da parede abdominal sob grande tensão, né? A gente vai tentar fechar a parede, mas ela está muito tensa. Se continuarmos esse fechamento, esse paciente vai evoluir com o aumento da pressão intraabdominal. Infusão de grandes volumes de cristalóides. Esses pacientes também podem aumentar a pressão dentro da cavidade abdominal. Pacientes que têm tamponamento abdominal com compressas, onde a gente pode, de repente, fazer controle de danos. E quando a gente vai fechar essa cavidade, a gente vai fazer uma pressão aumentada nesse interior. Pacientes que têm choque hemorrágico, pacientes que têm um sangramento muito grande dentro dessa cavidade abdominal, também podem cursar com o aumento dessa pressão intraabdominal. Ou pacientes também que são submetidos a politransfusões. Então, esses são alguns dos fatores que podem ocasionar o aumento dessa pressão dentro da cavidade abdominal. Quando a gente fala em síndrome do compartimento abdominal, do aumento dessa pressão, a gente divide em graus pelo valor que foi mensurado dessa pressão intraabdominal. Então, a gente pode falar que nós temos grau 1, 2, 3 e 4. No grau 1, nós vamos ter uma pressão em torno de 12 a 15 milímetros de mercúrio. Lembrando que numa cavidade abdominal saudável, que não tem ascite, que não tem infecção, essa pressão intraabdominal ela é em torno de 0. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, qualquer procedimento cirúrgico, mesmo que seja pequeno, a gente vai fazer uma elevação dessa pressão intraabdominal. E quando a gente fala que ela está em torno de 12 a 15 milímetros de mercúrio, 16 a 20 centímetros de água, nós temos o grau 1. No grau 2, nós já temos de 16 a 20. No grau 3, de 21 a 25. No grau 4, são as pressões intraabdominais muito elevadas, acima de 25 milímetros de mercúrio ou de 34 centímetros de água.
E nessa síndrome compartimental, o que nós vamos apresentar? O que esses pacientes terão de repercussão? Geralmente, né, aqueles pacientes que vão ser predisponentes, eles vão ter uma suspeita clínica, vão ter o aumento dessa pressão intraabdominal, e nós temos que fazer o quê? A medida dessa pressão intraabdominal. Geralmente, a medida mais fidedigna é quando a gente usa o compartimento urinário, a bexiga urinária, né? A gente faz a medida da pressão intravesical. Ela é a mais fidedigna, né, para nós mensurarmos essa pressão intraabdominal. E no grau 1, geralmente a gente vai fazer o quê? Uma reavaliação volêmica, uma otimização hemodinâmica, monitorização de quem? Dessa pressão vesical, da diurese, da pressão traqueal, volume, minuto, gases sanguíneos, hemodinâmica invasiva, considerar também outras medidas. Então, nesse grau 1, nesse aumento pequeno da pressão intraabdominal, a gente sempre vai tentar reavaliar o quadro hemodinâmico do nosso paciente. No grau 2, a gente vai começar a ter uma repercussão sistêmica leve. No grau 3, geralmente a gente já tem uma repercussão sistêmica grave. E no grau 4, pacientes que já são candidatos imediatos a laparotomia, né? Ou laparostomia. A gente precisa deixar o interior da cavidade abdominal em contato com o meio externo. Então, esse paciente vai ficar, né, com a cavidade exposta, em contato com o meio ambiente. Aqui um exemplo. Cineide, Oi, meu amor, pode falar. nos graus 2 e 3, geralmente faz o quê? A mesma coisa que o 1 Geralmente é o rever? mesmo que o 1. Aqui no grau 2 e 3, geralmente a gente tenta rever essas repercussões hemodinâmicas que os pacientes fazem, tá? Não necessariamente esses pacientes vão necessitar de uma laparostomia imediata, tá? Geralmente a gente tenta rever, a gente vai rever essa parte hemodinâmica, a gente vai colher gasometria arterial, a gente vai fazer várias medidas, pressão intravesical, diurese, né? Pressão traqueal, tá? Fazer uma pressão mais, rever essa parte hemodinâmica mais invasiva, né? Colocar uma pressão arterial. Então, a gente vai rever o estado hemodinâmico completo desse paciente. Se a gente não tiver êxito, principalmente aqui no grau 3, pode ser que ele se torne um paciente candidato também a fazer uma descompressão dessa cavidade abdominal, tá? A ficar em laparostomia. Tá? Mas geralmente até o grau 3, a gente tenta fazer uma reavaliação dessa repercussão hemodinâmica. Quando o paciente chegou lá, você foi avaliar e ele já está no grau 4, esse paciente imediatamente ele tem que fazer uma abordagem cirúrgica e descomprimir essa cavidade abdominal, porque é um paciente que provavelmente, se você não intervir rapidamente, ele vai entrar em uma falência, né, múltipla de órgãos. Esse paciente vai entrar em insuficiência respiratória cardiovascular e é um paciente que pode ir a óbito. Então, no grau 4, não tem o que se fazer, é laparostomia imediata. Nos outros graus, no grau 3 principalmente, vamos tentar rever hemodinamicamente esse paciente, tá? No grau 1, geralmente é o mais leve, as repercussões elas são bem menores quando a gente se compara ao grau 3 e ao grau 4. Tá bom? E não tem nenhuma clínica que os diferencie, né? Só pela medida da pressão mesmo. Medida da pressão abdominal. Geralmente, esses pacientes, eles começam a fazer uma taquicardia, eles começam a fazer uma compressão da veia cava, então eles diminuem esse retorno venoso, tá? Então, o paciente vai começar a fazer um baixo débito, tá? Então, essas são as principais repercussões na síndrome compartimental, tá? Tá bem, obrigada. E quanto maior essa pressão intraabdominal, mais grave será essa repercussão, entendeu? Mais taquicardia, menor será o débito cardíaco que esse paciente vai ter e ele começa a entrar o quê? Como ele tem uma diminuição do retorno venoso, é um paciente que começa a ficar taquidispneico, ele começa a aumentar essa respiração mais curta para ele fazer uma compensação até ele entrar em falência respiratória e falência cardiovascular.
Aqui nós temos o exemplo, ó, dessa síndrome compartimental, né? Quando o paciente já está ali no grau 4 ou no grau 3 que não teve resultado, né, satisfatório com as medidas hemodinâmicas, de repercussão hemodinâmica, e a gente precisa deixar esse paciente em peritoneostomia, né? Com o conteúdo da cavidade abdominal em comunicação com o meio externo. E quando a gente vai tentar fechar esses abdômenes, geralmente esses pacientes podem ficar um tempo muito grande, né? Fazendo reoperações, lavagem da cavidade abdominal. Então, o conteúdo do compartimento é muito difícil da gente fechar novamente. E, geralmente, esses curativos sob pressão, eles nos auxiliam a gente fazer novamente o fechamento dessa parede abdominal. Mais alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Você chegou a falar sobre a descendência de anastomose. Tem Sim. alguma clínica que, tipo assim, que fale a favor para a gente pensar nisso quando ela começa a ocorrer também? Tem. Eu coloquei no slide de vocês. É quando alguém fala ou você vai inspecionar o paciente e tem uma descarga muito grande de conteúdo serossanguinolento. O paciente estava Mas a evoluindo... de anastomose, que você tinha mencionado aqui em complicações específicas. Não, desculpa. Isso aí eu que entendi errado. Você perguntou de complicações de deiscência de anastomose? É. Não, quando o paciente faz uma deiscência de anastomose, uma das coisas que nos leva a pensar é o paciente que começa a apresentar aumento da pressão intraabdominal, o paciente começa a aumentar a leucocitose. Então, esse paciente começa a ter sinais de infecção, que geralmente é a partir do 5º dia de pós-operatório, né? Que é o marco do dia da deiscência anastomótica, né, que é o principal dia de deiscência. Então, esses pacientes começam a ter dor abdominal, aumento do volume abdominal, aumento dessa pressão intraabdominal, sinais de infecção, começa a fazer taquicardia, febre, leucocitose. Sempre também devemos pensar em deiscência de anastomose, tá bom? Obrigada, Lucineide. De nada. Mais alguma dúvida sobre as nossas complicações pós-operatórias? Eu estava vendo que fala que na coledocolitíase também se faz a colecistectomia associada para evitar a prevenção de novos casos. Isso acontece mesmo? Então, quando a gente tem a coledocolitíase, primeiro a gente tem que desobstruir aquela via biliar, é o tratamento principal, tá? Então, primeiro a gente tem que estudar qual é o panorama que esse paciente está inserido. Ele só tem uma coledocolitíase ou ele tem uma colangite associada, entendeu? Ah, não, meu paciente só tem uma coledocolitíase, apresentou icterícia, mas não tem sinal nenhum de infecção nem de febre. Se o tratamento mais fácil para esse paciente for cirúrgico, então a gente tem que tirar o cálculo e fazer a retirada da vesícula biliar. Por quê? Esse paciente pode fazer o quê? Novos cálculos, tudo bem? Ah, não, eu tenho esse paciente, ele não tem infecção, então eu posso encaminhá-lo também para CPRE. Então, primeiro o paciente faz CPRE e logo em seguida esse paciente será submetido a uma colecistectomia para evitar fazer novos episódios de coledocolitíase, tá? Então, sempre o tratamento da coledocolitíase, ele deve ser associado à retirada da vesícula biliar. E isso também a gente tem que lembrar que tem alguns casos muito particulares, às vezes paciente muito idoso, muito debilitado, paciente internado. Então, nesses pacientes, às vezes a gente tira o cálculo, reavalia com mais calma, mais segurança, reavalia o risco cirúrgico desses pacientes, para que eles possam ser submetidos a uma colecistectomia. Mas, em geral, na regra geral, a gente trata a coledocolitíase e em associação, a gente faz a retirada da vesícula biliar. Na aula que vocês têm, lembram que a gente tem um tratamento agora que está bem em ascensão, que é o tratamento da coledocolitíase por vídeo?
Lembra? Então, nesse tratamento, em cirurgiões que são especializados, que têm uma grande experiência da via biliar, tira o cálculo e já tira a vesícula, faz o tratamento completo em um ato, em um tratamento só. Quando a gente encaminha CPRS, o paciente tira o cálculo e depois ele é submetido à colecistectomia para evitar outras coledocolites futuras, né? Porque esses pacientes podem não só desenvolver coledocolitise, mas também apresentar colangite, que é o quadro mais grave, em associação à estase dessa bile pela interrupção dessa via biliar do cálculo impactado, tá bom? Tá, joia. Outra coisa também que eu tava em dúvida é que o Márcio, na aula de tumor da via biliar, fala Sim. que o tumor distal é o mais comum. Mas, se eu não me engano, no slide fala que é o proximal. Você sabe me dizer qual que é o de fato? Então, o tumor da via biliar que ele fala em si, geralmente são os tumores mais distais. Periampular, né? Exatamente, os periampulares mais distais são os mais comuns. Ele colocou no slide da aula o proximal? Se não me engano, sim. E aí ele falou o distal. Eu vou dar uma olhada aqui no slide da aula e coloco lá no grupo para vocês, Tá, joia. tá? Para a Obrigada, gente viu? tirar essa dúvida aí, tá bom?